Fala pessoal, beleza? Professor Gil Góes na área novamente e a partir de agora estarei iniciando uma playlist só de questões do Enem, tudo bem? Mas como é que vai ser? Antes de mostrar para vocês a questão, nós iremos fazer toda a exemplificação, né, do assunto e quando nós tivermos aí todo o suporte para poder realmente de fato resolver a questão, nós iremos resolver, tudo bem? É claro, né? Caso não seja inscrito, inscreva-se nesse canal, curta, comenta, compartilha, tá certo? Divulgue esse projeto e fiquem à vontade aí de nos seguir nas redes sociais. prof.gilgoes. Vamos lá. Seguinte, primeira coisa que nós iremos falar é sobre notação científica, né? O que é notação científica? Eu mostrei da seguinte forma: é a forma de representar números que acomoda valores demasiadamente grandes ou pequenos. Sua representação é composta de dois fatores. Digamos o seguinte, pessoal, que eu tenho aqui a distância em quilômetros entre a Terra e o Sol. Concorda comigo que vai dar um valor muito grande? E se eu falar para vocês, pessoal, eu quero descobrir a massa de um átomo. Concorda comigo que vai dar um valor muito pequeno? Massa. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu me deparar com essas situações onde tem valores, né, que são demasiadamente grandes ou pequenos, com o auxílio da notação científica, eu consigo compactar, eu consigo reduzir esses valores até para facilitar a minha leitura, tudo bem? E não esqueçam, tá certo? Essa dica aqui é importantíssima, pessoal. Sua representação é composta de dois fatores. O primeiro fator será o número decimal A, tal que A esteja dentro deste intervalo, maior ou igual a 1 e menor que 10. E o segundo fator será uma potência de base 10 e expoente inteiro, tudo bem? Então vamos para os exemplos que vai facilitar a melhor compreensão de vocês. Digamos que eu tenho o número 70 milhões, tudo bem? E eu quero transformar esse número em uma notação científica, eu quero representar esse número em uma notação científica. Então como é que eu faço? Simples. Primeiramente eu vou ter que considerar uma vírgula, certo? Essa vírgula aqui após esse meu último algarismo. Eu vou considerar essa vírgula e essa vírgula vai ser necessário deslocar ela até eu conseguir alcançar esse meu primeiro objetivo. Esse 70 milhões é meu A e esses 70 milhões tem que estar dentro deste intervalo. Certamente esse número é maior que 1, porém não é menor que 10. Então eu vou pegar essa vírgula, vou considerar essa vírgula e vou deslocar minha vírgula algumas casas, né, à esquerda, até que de fato eu consiga transformar esse número para que ele se acomode dentro deste intervalo. Então vamos lá. Vou deslocar minha vírgula uma casa, duas, três, quatro, cinco, seis. Caso eu pare minha vírgula aqui, eu terei o número 70,0, que é o mesmo que 70, certo? 70, pergunta a vocês, é maior que 1? Sim. Porém é menor que 10? Não. Então não posso parar minha vírgula aqui. Então é necessário deslocar minha vírgula mais uma casa. E com isso vou parar minha vírgula nesse exato momento, neste ponto, né, entre 7 e 0. E 7,0 você sabe que é a mesma coisa que 7. Aí eu pergunto a vocês, 7, pessoal, é maior ou igual a 1? Sim, né? 7 é maior que 1. E é menor que 10? Sim. Opa! Então consegui transformar esse A, né, para que ele caiba exatamente dentro deste intervalo. 7 maior que 1 e menor que 10. Muito bem, meu primeiro objetivo foi alcançado com sucesso. Vou agora para o meu segundo objetivo, tudo bem? Meu segundo objetivo vai ser uma potência de base 10. Opa, uma potência de base 10. E o expoente será um valor inteiro. Antes, pessoal, de nós aprofundarmos como é que vai ser agora, como é que vai ser o desenrolar dessa situação, eu quero lembrar para vocês uma coisa, né? Uma regra. Sempre que eu deslocar minha vírgula à esquerda, né, estou fazendo o deslocamento da minha vírgula à esquerda, o expoente dessa minha potência de base 10 será sempre positivo, tudo bem? Isso é uma regra. Caso contrário, a minha vírgula desloque à direita, então o expoente será negativo, ok? Pois bem, como a minha vírgula está fazendo um deslocamento à esquerda, eu já sei que o expoente é positivo. Mas qual será o valor do expoente? O valor do expoente será a quantidade de casas que a minha vírgula deslocou.
A minha vírgula deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas à esquerda, então o expoente será igual a 7. Pois bem, 70 milhões eu consigo representar esse valor aqui na forma de uma notação científica, ficando 7 vezes 10 elevado a 7. Dois fatores, um fator será um número, né, decimal, onde A é maior ou igual a 1 e menor que 10, tá aqui, ó, A sendo maior que 1 e menor que 10, e o segundo fator, uma potência de base 10 e expoente inteiro, tá aqui meu expoente inteiro, tudo bem? O aluno fica naquela curiosidade, mas professor, como é que eu vou ter a certeza que 7 vezes 10 elevado a 7 vai dar de fato 70 milhões? Seguinte, meu amigo, quanto é 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 você sabe que é 10, né? 10 elevado a 2, professor, fácil, 100, né? Porque o expoente indica a quantidade de vezes que a base vai multiplicar por ela mesma, e 10 vezes 10 é 100. Eu te pergunto, quanto é 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 é 1000, né? Então você consegue observar, isso só é válido quando a minha base for igual a 10, né? A minha base for igual a 10. É fácil observar que o expoente indica a quantidade de zeros que eu vou ter no meu resultado. Um expoente, um zero. Meu expoente igual a 2, 2 zeros. Meu expoente igual a 3, 3 zeros. Se eu tivesse expoente igual a 7, eu terei 7 zeros. E com 7 zeros eu vou ter o número 10 milhões. E quanto é 10 milhões, né? 10 elevado a 7 é 10 milhões. Quanto é 10 milhões vezes 7? 70 milhões. Pronto. Então eu consegui mostrar para vocês que 70 milhões é o mesmo que 7 vezes 10 elevado a 7. Porque 10 elevado a 7 é 10 milhões e 10 milhões vezes 7 é 70 milhões. Tudo bem? Massa. Mas vamos para o próximo exemplo, né? Professor, se eu tivesse o seguinte, ó, 0,00005, eu quero transformar isso em uma notação científica. Lembre-se, pessoal, o meu primeiro fator deverá ser um número A maior ou igual a 1 menor que 10. De fato, esse A ele é menor que 10, porém, ele não é maior e nem igual a 1. Então, com o auxílio da vírgula, eu vou deslocar ela algumas casas à direita, né, para que eu consiga, de fato, alcançar esse meu objetivo, né? Fazer que A esteja dentro deste intervalo. Então, eu vou deslocar a minha vírgula à direita, certo? Algumas casas à direita, para que eu consiga obter esse meu objetivo, né? Então, é necessário deslocar minha vírgula uma casa, 2, 3, 4, 5 casas à direita, né? Coloquei a vírgula aqui, acrescentei um zero, ficou 5,0, que você sabe que é a mesma coisa que 5, né? Então, o meu primeiro objetivo foi alcançado, porque repare que A, né, A de fato é maior que 1 e menor que 10, está dentro desse intervalo, certo? Meu segundo objetivo é uma potência, né, de base 10 e expoente inteiro. E lembra, quando a minha vírgula é deslocada à esquerda, expoente é positivo. Quando a minha vírgula é deslocada à direita, que foi essa situação, a minha vírgula sendo deslocada à direita, o meu expoente será o quê? Muito bem, negativo, certo? E qual vai ser o resultado do expoente? Né? O resultado do expoente vai ser a quantidade de casas que a minha vírgula deslocou à direita. No caso, deslocou 5 casas, então eu vou ter aí 5 vezes 10 elevado a menos 5, é o mesmo que este resultado, tudo bem? O aluno fica naquela dúvida, mas professor, como é que eu vou ter a certeza que de fato é esse resultado? Né? Ó, se liga aqui, 10 elevado a menos 1 é 0,1, 10 elevado a menos 2 é 0,01, 10 elevado a menos 3 é 0,001. Já reparou que quando o expoente é 1, eu tenho um 0. Quando o expoente é 2, 2 0. Expoente 3, 3 0. Novamente, isso só é válido quando a minha base for 10, tudo bem? E a minha vírgula sempre ficando entre esses dois zeros aqui, né? Então, entre esse 0 e 1, certo? 10 elevado a menos 4, ó. São 4 zeros, acrescenta a vírgula entre esse 0 e este, né? Então, quanto é 10 elevado a menos 5? Será 5 zeros, né? Você vai acrescentar aí 5 zeros. E esta vírgula entre esses dois zeros, tudo bem? E olha o que acontece. 10 elevado a menos 5 é este cara aqui. E quando você pega este valor e multiplica por 5, adivinha? Vai dar justamente 0,00005. Tudo bem? Então, provei para vocês que, novamente, este valor em notação científica é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 5. Que é o mesmo, né? Quando você pega esse 10 elevado a menos 5, você obtém esse resultado. Multiplicando por 5, você volta a ter esse resultado. Tudo bem? Pronto, pessoal. Deixei mais enxuto possível esse assunto de notação científica.
Para quê? Para que nós de fato consigamos agora resolver esse problema, né? Uma questão do Enem, que é bem simples, basta você fazer uma leitura, uma interpretação bem simples, bem suave mesmo, e você resolver esse problema. Peço agora que você leia, né, pause o vídeo, tente resolver e marque o resultado correto. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Repare, só informação. Se é só informação, isso aí não me ajudou nada na questão. Mas vamos obter o que a questão me pede agora, né? O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de, tá aqui o diâmetro, 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Então ele só pede que você transforme esse número em notação científica. Fácil, pessoal. Tá aqui meu número, quero transformar em notação científica. Lembra que eu tenho que deslocar minha vírgula, né, até eu alcançar aquele meu primeiro objetivo, que é um número A maior ou igual a 1 e menor que 10. Então é necessário deslocar a minha vírgula uma casa, 2, 3, 4 casas à direita, para que o número fique o quê, né? Para que o número fique 1,1. Dentro daquele intervalo, né? Esse é meu primeiro fator. Meu segundo fator, uma potência de base 10. Como a minha vírgula deslocou para a direita, adivinha? Expoente é negativo. E o valor do expoente vai ser a quantidade de casas que a minha vírgula deslocou para a direita, pessoal. Então tá aí, né? Fica 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Resultado é o item D, tudo bem? Então você facilmente resolver essa questão com toda essa informação de notação científica que nós vimos neste vídeo. Pessoal, vamos agora para a próxima questão, né? A próxima questão vai falar sobre números decimais, mas antes fazer uma revisão bem simples que eu sei que todos sabem facilmente. Os números decimais são números racionais, representados por este Qzinho aqui, né? Não inteiros, expressos por vírgulas. Uma das características fundamentais de números decimais é que eles têm que ser expressos por vírgulas e que possuem, obviamente, casas decimais. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? 1,54, ou formalmente falando, né? 1 inteiro e 54 centésimos, né? Você repare que tem uma vírgula, né? Tenho duas casas decimais, ó, o 5 está em uma casa decimal, o 4 está em outra casa decimal, então eu tenho duas casas decimais. O 4,6, né? O 4 inteiros e 6 décimos, né? Eu tenho aqui também expresso por vírgula, uma parte inteira, uma parte decimal, enfim. Eles podem ser positivos ou negativos, né? Às vezes você pode se confundir achando que somente pode ser positivo esse número decimal, mas não, ele pode ser positivo e também negativo, tudo bem? Pessoal, só adiantando para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Este número aqui, né? 2,568, né? Eu tenho aqui uma parte inteira, sempre é o que está antes da vírgula, é a minha parte inteira. A minha parte decimal sempre é o que está após a vírgula, certo? E lembrando, né? Cada caso recebe uma nomenclatura, né? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e por diante. Ok? Comparação de decimais. Eu posso fazer comparações de decimais? Posso, né? Tem duas regrazinhas aí fácil. Quando as partes inteiras forem diferentes, o maior será o decimal que tiver a maior parte inteira. O aluno fica assim, né? Como assim? Não entendi, ó. Eu quero comparar, pessoal, esses dois decimais aqui, ó. 15,8 e 12,75. Eu quero saber quem é maior que quem, né? Então, uma das dicas é, olhe para a parte inteira. Se a parte inteira for diferente, então basta você fazer uma comparação entre as partes inteiras, né? Como 15, ó, a parte inteira desse número é 15 e a parte inteira desse número é 12, e como 15 é maior que 12, então eu posso afirmar que 15,8 é maior que 12,75. Olha como é fácil, né, você comparar decimais. Aí o aluno vai e fala, mas professor, peraí, e se a parte inteira for igual, né? O que eu faço? Né? A parte inteira aqui, ó, 0,3, a parte inteira é 0. Desse número 0,295, a parte inteira é 0. Como é que eu faço para comparar? Quando são iguais a parte inteira, então você vai fazer o quê? Você vai somente comparar a parte decimal. Como eu tenho 3 casas decimais, é necessário acrescentar 2 zeros aqui após o 3, né? Para que eu consiga comparar essas partes decimais, ó. São 3 casas decimais, 3 casas decimais. Aí eu te pergunto, quem é maior que quem?
300 é maior que 295? Sim. Se 300 for maior que 295, logo 0,3 é maior que 0,295. Tudo bem? Então, pessoal, fácil, né? Uma revisão bem básica, mas vamos para o que nos interessa. Vamos para a questão. A questão diz o seguinte, ó. Óbvio, né? Pare aí o vídeo, tente resolver, né? Caso você consiga resolver aí certo, ótimo, parabéns. Do contrário, eu vou te ajudar agora, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. Pois bem, a figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola, né? Essa é a posição que está faltando essa pérola. Ela levou a joia em um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Ok. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025 milímetros, 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,99 milímetros, certo? Claro, estou fazendo uma linguagem bem informal, né? Mas vocês sabem que existe uma linguagem mais formal para a gente expressar esses números decimais. Bom, o joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Pessoal, a original vale 4 milímetros, tá certo? Mas eu não tenho em estoque esses 4 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só saber a que tem a menor diferença, né? Ele quer justamente a menor diferença para você poder usar, certo? Então, basta fazer uma subtração, uma questão que vai envolver simplesmente uma operação de subtração, tudo bem? Como eu tenho 3 casas decimais em cada um desses valores, então, e ele me dá somente 4 milímetros, então é necessário o quê? Eu arredondar, né? Na verdade, eu acrescentar esses 3 zeros para que de fato eu consiga fazer uma diferença. Professor, o que eu faço, né? O maior pelo menor, o menor pelo maior? Olha, é bom sempre pegar o maior pelo menor, só para não te dar um valor negativo. Mas meu objetivo aqui é descobrir a menor diferença entre 4 milímetros e esses aqui em estoque, tá certo? Essas pérolas em estoque. E você vai observar, né? Já estou te adiantando o cálculo, né? Você vai pegar um por um. Você vai observar que quem tem a menor diferença é essas pérolas aqui, ó. A pérola de 4,025, certo? Então eu peguei a minha pérola original, né? Fiz a diferença com essa pérola em estoque e observei que ela tem a menor diferença. E o resultado correto é item C, tudo bem? Professor, e agora? Agora vem a parte mais fácil, né? A parte onde você vai se inscrever neste canal, curtir, comentar, compartilhar e, óbvio, né, ajudar esse projeto a crescer, tudo bem? Pessoal, desde já agradeço e até a próxima. Valeu, abraço!